E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu finalmente falo sobre o que eu achei da estreia do dorama de Given. Isso mesmo, né? Pra quem não lembra, algum tempo atrás foi anunciada uma versão live action de Given que estrearia pela Fuji TV no serviço pago deles, né? No FOD, Fuji On Demand, e ele estava previsto para o dia 17 de julho. Então no dia 17 de julho nós brasileiros também fomos agraciados com o fato de que a Crunchyroll licenciou o dorama também de Given e ele foi exibido pra gente oficialmente aqui no Brasil. O dorama tá previsto para 6 episódios com algo em torno de 25 minutos cada um e deve ser exibido pela Crunchyroll todas as sextas-feiras à tarde aqui no Brasil. Pelo primeiro episódio, pelas informações que nós já temos, eu chutaria que Given deve adaptar no seu dorama até mais ou menos o período do show. Eu não acho que ele vá muito mais longe do que isso, porque devem ter alguns cortes, alguma adaptação no roteiro e pra chegar pelo menos até isso, né? Então agora eu vou dizer pra vocês um pouquinho sobre o que eu achei do desempenho de cada um dos atores e sobre o que eu achei da adaptação do roteiro com base nesse primeiro episódio. Se nós vamos continuar falando do dorama aqui no canal, depende de como vão ser os próximos episódios, né? Por exemplo, se eu ver que houve uma adaptação muito drástica no roteiro que eu preciso comentar aqui com vocês, eu volto a fazer um vídeo, né, falando sobre o episódio específico, mas eu tenho que ver a partir do segundo episódio como é que vai ser. Talvez a gente tenha análise semanal, talvez não, talvez eu faça só uma lá no final, então fiquem atentos. Já se inscreve no canal se você quiser acompanhar outros vídeos sobre Given. Como vocês sabem, em breve a gente tem vídeo sobre o capítulo 42, já se inscreve, ativa as notificações e também já deixa o like nesse vídeo porque ajuda bastante. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o que eu achei da estreia. Primeiro de tudo, nesse primeiro episódio eles conseguem preservar bem a proposta inicial, né, o plot inicial do anime, onde a gente tem um Enoyama que tá, assim, que perdeu a graça pela vida. Pra quem não lembra, eu sei que a gente tem muito foco no Enoyama e no Maruyu, né, na história toda, e a gente se apega aos outros personagens todos, mas o plot inicial e a proposta inicial que a gente lê na sinopse da obra, ela é sempre sobre um menino que perdeu o encanto por tudo e que acaba encontrando outro rapaz e se unindo a ele graças à música, né, e despertando novos sentimentos, tanto pela música quanto por esse rapaz. Então a gente tem essa proposta inicial que é muito bem roteirizada no primeiro episódio, e o Suzuki Jin, o nosso Ritsuka Enoyama, faz um trabalho excepcional em todo o episódio, atuando como esse rapaz. Ele consegue trazer a essência do rapaz que não tem mais vontade de fazer nada, que não vê mais graça em nada, enquanto ainda traz essa proposta de um menino que tá descobrindo alguma coisa nova. Sério, pra mim, o Suzuki Jin, ele ficou impecável no papel de Ritsuka Enoyama. Ele foi excelente em todo o trabalho que ele fez no primeiro episódio. Já o Sanari, que é, né, o Maruyu, o Sanari, ele é um rapper japonês que assumiu o papel de Maruyu, e eu entendo que ele não tenha tanta proficiência, né, ele não tenha tanta experiência na atuação quanto Suzuki Jin, mas eu acho que ele parece confundir um pouco o que ele tá tentando passar sobre o Maruyu pra gente. Então eu vou tentar não julgar e não criticar tanto a atuação do menino desde esse primeiro episódio, até porque eu não sou nenhum profissional também, eu tenho 3 anos de teatro, né, não é nada demais, então eu tento não julgar tanto isso. Talvez seja realmente um conflito do que eu já entendo, já conheço da obra e do momento em que a gente tá vivendo ali nesse primeiro episódio. Mas ainda comparando a performance dos dois meninos, o Suzuki Jin, ele precisa de ações muito menos caricatas pra trazer pra gente tudo que o Ritsuka traz no primeiro episódio, nos primeiros capítulos. Já o Sanari, ele é muito mais caricato. Como eu já falei pra vocês, isso não é uma coisa que eu acho um problema em doramas, em live actions. Eu acho que é super normal e eu acho que na maior parte das vezes combina, porque eles precisam transmitir algumas emoções e algumas coisas de forma exagerada, como acontece na obra original. Então eu nunca acho problema, eu acho até divertido. Mas existe essa diferença também. Parece que o Suzuki Jin, ele faz um trabalho muito mais natural. Já o Inoaki Kai e o Yonagi Shuntaro, eles fazem um trabalho impecável durante todo o episódio. Eles são respectivamente o Akihiko Kaji e o Haruki, e pra mim o trabalho deles tá excelente em todo esse primeiro episódio, né? Eu acho que de forma isolada, comentando cada um deles, o Inoaki Kai, ele continua me decepcionando por causa que a aparência dele pra mim não serve pro Kaji, né? O Kaji, ele vem com essa proposta de um personagem de uma aparência assustadora
e imponente e ele não entrega isso. Não é uma culpa do ator em si, né? Eu acho que foi mais uma questão de falha, talvez na hora de escalarem os atores, porque o Inoaki Kai, ele interpreta bem o que o personagem propõe, mas aí quando eles falam em tipo, o Kaji tem uma aparência assustadora, mas ele é legal, e tu olha, ele tá com uma carinha de bebê, e mano, não, entendeu? E daí isso pra mim foi tipo a maior falha, mas não é uma falha diretamente do ator, como eu falei, eu acho que é realmente uma escolha da produção. Já o Yonagi Shuntaro, por mais que ele não tenha o cabelo loiro do Haruki, ele faz um trabalho impecável. Eu achei que ele tinha uma aparência ideal pro Kaji, mas quando tu vê ele sorrindo e tentando transmitir aquela mesma energia mais calma, mais divertida do Haruki, tu recebe aquilo de uma forma muito clara, e eu acho que o trabalho dele também foi excelente. Uma coisa que eu ainda não consigo comentar, mas que eu tô muito curioso pra ver o que eles vão fazer nos 6 episódios, é a adaptação do roteiro, porque é muito menos tempo, né? Basicamente é metade do tempo que a gente tem no anime, por exemplo. Nesse primeiro episódio, eles retratam de forma bastante fiel os primeiros acontecimentos de Given, então não tem uma adaptação muito drástica no roteiro. Eu quero saber o que ela vai acontecer dali pra frente. A gente vê que personagens que ficam de lado, por exemplo, são o Eiki e o Itaya, que não são mencionados aparentemente em momento algum. Eles aparecem realmente como personagens secundários, assim, que provavelmente não vão receber nem nome. Eles não, porque só aparece um. Então a gente vê que eles adaptam pequenas passagens, pequenas coisas da obra nesse primeiro episódio, mas ainda assim não dá pra te entender qual vai ser a adaptação mais drástica pra conseguir encaixar o que eles querem da história nesse período. Eu chutaria, inclusive, que a história do Kaji e do Haruki deve ficar completamente de lado nessa primeira parte. Talvez eles venham com uma segunda temporada, mas eu chutaria que a história do Haruki e do Kaji deve ficar completamente de lado para eles conseguirem adaptar esse roteiro de forma que ele desenvolva a história sem um buraco gigantesco. E agora a gente fala sobre a direção da adaptação em live action, que é feita pelo Miki Koichiro, que também foi responsável por dirigir Zettai BL Ninaru Sekai vs Zettai BL Ninaru Takunai Otoko, que é o dorama que eu falei recentemente aqui no canal e conta a história de um cara heterossexual que acaba caindo e vivendo num mundo de BL, assim. Eu já falei sobre ele aqui no canal, né? Eu posso deixar o link aqui na caixa de descrição pra vocês assistirem, e a gente vê algumas semelhanças nas escolhas visuais do diretor no dorama de Given, assim como no dorama do rapaz no BL. Ele faz algumas escolhas visuais bem claras, bem objetivas para conseguir transmitir algum impacto em alguma coisa específica pra gente. Lá em Zettai BL Ninaru Sekai, né, ele usa muitos quadros mais enfeitados, coloridos, muita cor para transmitir pra gente em alguns aspectos a beleza dos personagens ou alguma outra questão clara sobre os personagens que ele quer que seja relevante para aquele momento, porque normalmente são histórias mais curtas e ele não pode se prolongar. Em Given, a gente tem os momentos em que ele usa isso para criar algum grande drama ou dar alguma intensidade às coisas. Entre isso, a gente tem o trabalho de iluminação no lugar onde o Enoyama e o Maruyu se encontram, lá nas escadarias, onde eles acabam dormindo sempre. O jogo de câmera que ele faz entre isso para dar uma perspectiva diferente de cada um, né? Pra entregar pra gente, por exemplo, um pouco da perspectiva e da visão que o Enoyama tem no primeiro momento em que ele encontra o Maruyu, ou quando ele não encontra o Mafuyu também. Com certeza o trabalho dele junto com o do Suzuki Jin contribui para trazer pra gente muito dessa essência do Enoyama que eu falei pra vocês, que tá muito claro em todo o episódio, assim como os aspectos musicais. Existe um trabalho muito intenso em conseguir transmitir pra gente uma potência muito maior da música do que talvez ela tivesse ali. Eu sinceramente não sei se os atores eles têm habilidade com os instrumentos que eles interpretam na obra, eu não sei se eles realmente sabem tocar, mas eles devem ter feito algum laboratório muito bom, porque isso funciona muito bem, tá? Realmente parece que eles estão tocando os instrumentos, e o diretor escolhe algumas cenas de foco nos instrumentos, né, para contribuir com o som, que provavelmente não são os atores que fazem essas cenas, que é onde ele dá um foco nos instrumentos, né, neles tocando guitarra ou alguma coisa do gênero, para conseguir transmitir mais impacto com a música pra gente. Isso é bem legal, porque é o momento, por exemplo, em que o
Maruyu fica encantado com aquilo tudo. E a gente precisa viver com intensidade esse mesmo momento pra gente conseguir acompanhar esse ritmo emocional da obra. O diretor também escolhe algumas cenas onde ele usa a câmera de uma forma rotatória, assim, ele coloca a câmera girando em torno da cena, principalmente em cenas entre o Maruyu e o Enoyama, que precisam causar um certo impacto e onde os sentimentos deles entram em conflito em algum momento. Um exemplo claro disso é lá pelo final do episódio, quando o Maruyu fala abertamente que ele acha o Enoyama legal e que é com o Enoyama que ele tem vontade de aprender a tocar guitarra e pede isso pra ele, e nesse momento o Enoyama ele tem um sentimento que ele ainda não entende qual é e ele vai entender mais pra frente. A forma como ele usa a câmera girando causa todo esse impacto na cena, que como ela não pode acontecer de uma forma tão caricata quanto a gente vê nos mangás e no anime, ela precisa de alguma coisa que cause esse impacto, e isso é uma escolha excelente, né? Dá pra ver que o diretor ele tá muito preocupado e ele sabe realmente o que ele tá fazendo ao longo de todo o episódio. E claro, eu preciso de um espaço todo especial nesse vídeo pra falar de Strange Days, né? Da Panorama Panama Town, que é a banda que interpreta o tema de encerramento do dorama, e mano, que música! Ela encaixou como uma luva pra toda a proposta de Given. Acho que se ela tivesse sido usada no anime também teria sido perfeita. Pra mim ficou maravilhosa aqui. Eu não sei como vão ser as escolhas musicais ao longo do anime, né? Nesse primeiro episódio a trilha sonora funciona bem, de forma bem competente, mas ao final, né, com esse encerramento ele causa um impacto muito grande na gente. Sério, ele tem uma vibe, essa música tem uma pegada muito parecida com as músicas do Sentimental que a gente tá acostumado no anime, e eu fiquei assim, ó, deslumbrado com a música, sério, maravilhado. De maneira geral, nesse primeiro episódio eu tive uma perspectiva positiva da interpretação dos personagens que eu já imaginaria que eu iria ter uma perspectiva positiva, e eu não me decepcionei, né? Mas eu também acho que mantive a minha perspectiva do que eu tinha dos outros dois personagens, né? Eu não esperava nada demais da atuação do Sanari pela falta de experiência dele, e o Inoaki é uma questão muito visual que eu já tinha, que não tinha me agradado, então eu particularmente acho que as minhas expectativas elas foram atendidas até aqui. Espero me surpreender positivamente nos próximos episódios. Como eu falei, ainda não dá pra eu ter uma opinião clara sobre a adaptação do roteiro, sobre a adaptação da obra, porque esse primeiro episódio ele adaptou tudo de forma muito objetiva e foi uma adaptação do começo do mangá que ela não tinha como eles fugirem muito daquilo ali, então ainda não consigo ter uma ideia clara sobre isso, mas assim que eu tiver eu devo comentar pelas minhas redes sociais ou quem sabe até aqui. Aqui na caixa de descrição você vai encontrar o link para assistir o dorama lá no site da Crunchyroll, que tá transmitindo oficialmente aqui pro Brasil, e também tem links para você comprar os 5 volumes do mangá de Given lançados no Brasil pela New Pop. Os links eles são da Amazon, tá? E como eu já falei, se você comprar pelos meus links, você tá ajudando o meu trabalho, você não paga nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão da Amazon. Então se você quiser comprar, quiser adquirir, porque essa coleção tá linda, a edição da New Pop tá maravilhosa, e se você quiser ter eles em casa e quiser comprar pelo meu link, eles estão todos aqui na caixa de descrição pros 5 volumes. O dorama de Given acaba se tornando uma outra boa opção pra você indicar pra qualquer pessoa que inclusive não seja muito fã de anime e mangá. Eu sempre vou falar que essa é uma boa opção e Cherry Magic também é, agora Given entra nessa lista também, então são indicações bem seguras e fáceis. Acho que esse primeiro episódio ele entregou o que tava propondo, e eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam do primeiro episódio. Deixa aí a sua opinião, se você já assistiu. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.